Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou João Ricardo, JR, delegado de polícia e professor de processo penal e leis extravagantes. Hoje vamos falar sobre a polêmica envolvendo a prisão preventiva decretada contra parecer do Ministério Público, seguindo representação do delegado de polícia. Afinal de contas, parecer do Ministério Público vincula ou não o magistrado? É ou não superior a uma representação do delegado de polícia? Vamos lá. Pessoal, há duas formas de investigação hoje em dia mais comuns. O inquérito policial, cerca de 95% das investigações na persecução penal, e o procedimento investigatório criminal, presidido pelo promotor de justiça, feito pelo Ministério Público. Quem preside o inquérito policial é a autoridade policial, o delegado de polícia. É um procedimento administrativo, não há que se falar em parte. Então, vem aí a primeira observação. O delegado de polícia, no caso Gustavo Lima, não pediu a prisão do Gustavo Lima. O delegado não pede nada. Ele representa pela prisão de alguém. Ele leva ao juiz, leva ao magistrado a informação de que é necessário aquela medida. Necessária aquela medida. No caso, a medida de prisão. O delegado de polícia, meus irmãos, meus amigos, você que vai fazer concurso para delegado, ele não pede nada. Na sua peça prática, você não vai requerer. Você vai representar pela prisão de alguém. Então, no caso concreto, o delegado de polícia representou pela prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. O Ministério Público, que também, em sede de inquérito policial, não é parte, neste momento, ele é e funciona como fiscal da lei, o custos legis. Ele vai dar uma opinião sobre aquela representação realizada pelo delegado de polícia e demonstrada ao magistrado. O juiz, ao receber a representação do delegado de polícia, ele abre vistas ao Ministério Público para que ele emita a sua opinião sobre aquela representação. No caso em concreto, o promotor de justiça opinou que não era necessária a prisão preventiva do cantor e poderia ser aplicada alguma das medidas do 319, que é uma medida alternativa à prisão, que nós já falamos que em aula, e aqui talvez, que esse rol do 319 e do 320 não é um rol taxativo. O juiz pode adequar ao caso concreto. Então, o Ministério Público funcionou ali como custos legis, fiscal da lei. Ele não vincula a decisão do juiz, certo? E essa opinião do Ministério Público não é superior à representação do delegado de polícia. Entendem? Então, há uma filtragem processual extremamente positiva e benéfica na persecução penal brasileira. O delegado de polícia ele poderia, por exemplo, sugerir medidas alternativas à prisão e o promotor de justiça sugerir a prisão. Cabe ao magistrado decidir, junto ou no caso concreto, se cabe a prisão preventiva ou alguma medida alternativa a esta que está no 319 ou por ele determinada. Ele pode escolher alguma medida. Repito, o rol do 319 não é taxativo. Então, meus irmãos, o delegado de polícia não é parte, lembrando, ele não pede prisão. Ele representa, ele leva ao juiz a necessidade da prisão ou alguma das medidas que ele pode sugerir. O Ministério Público, em sede de persecução penal, de inquérito policial, ele não é dominus litis, ele não domina a titularidade da ação ali, não há que se falar em ação, é um procedimento investigativo ainda, presidido pelo delegado de polícia. Ele funciona assim como custos legis, fiscal da lei. Ele vai opinar, ele vai dar uma opinião. E o juiz, diante dessa filtragem processual, observando as observações do delegado de polícia, as observações jurídicas do delegado de polícia, a necessidade que o delegado de polícia entende que vai ser aplicável ao inquérito, observando a opinião jurídica do Ministério Público, o juiz, naquela medida cautelar, naquela representação por prisão preventiva, irá decidir pela decretação ou não da prisão preventiva. E caso não decrete a prisão preventiva, se ele vai aplicar alguma das medidas dos 319 ou alguma outra medida alternativa à prisão.
Então, meus irmãos, quando você observa aí alguns falando como se o parecer do Ministério Público fosse superior e hierárquico à representação do delegado, ou vinculasse o juiz, estão falando de forma equivocada. Tá bom, meus irmãos? Não há que se falar, são independentes as autoridades e funcionam, como eu já falei em algumas ocasiões, como filtro processual. E não há que se falar também em delegado pedir, delegado não pede nada, não há parte, não há processo, o delegado é imparcial, o delegado representa, leva apenas ao juiz o conhecimento de um fato e a sugestão de uma medida mais adequada àquele momento do inquérito policial. Tá bom, meus irmãos, meus amigos queridos? Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta também, tá certo? É uma dica interessante, uma observação interessante, a questão envolvendo representação do delegado de polícia e a opinião do Ministério Público em sede de inquérito policial no momento de uma cautelar, tá bom? No caso, prisão preventiva, quando o juiz recebe a representação, abre vistas ao Ministério Público, o parecer do promotor pode ser igual ou diferente à representação do delegado de polícia. Caberá ao juiz decidir o que ele entende ser mais adequado ao caso concreto. Tá bom? Curta, compartilhe com seus amigos, siga a gente lá no Foguetão na Banca, nosso canal do YouTube. Um beijo no coração de todos e força nos estudos.